Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre noções de IP e noções de e-mail, tá certo? Então vem comigo aqui. Então pessoal, quando a gente fala sobre IP, né, a gente está falando sobre o protocolo responsável pelo endereçamento de todos os computadores na sua localização, no seu onde ele se localiza na internet. Então, toda vez que a gente ouve falar da palavra endereçamento IP, eu quero saber onde é que determinado computador está localizado na internet. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou me referindo ao endereçamento IP daquele computador, tá certo? E aí, no mundo das máquinas, dos computadores, a gente pode ter computadores, celulares, servidores, certo? Todos esses equipamentos, todos esses dispositivos, eles precisam estar endereçados em um espaço na internet, tá certo? Que é justamente o endereço deles, é como se fosse a nossa residência. Onde é que eu moro? Então eu moro no meu endereço residencial. Quando eu falo de computadores também em relação a sua localização na internet, eu chamo esses endereços de endereço IP. E o protocolo responsável por esse endereçamento é justamente o protocolo IP, tá certo? Como eu falei também, ele é o endereço que identifica os computadores e dispositivos conectados nessa internet. Então, a parte conceitual basicamente é essa. E além disso, o que é que a gente precisa entender para fazer as nossas provas? Os conceitos e algumas características que a gente precisa identificar no momento de fazer a nossa prova. A primeira delas é a seguinte, pessoal. A gente precisa entender, né, antes de iniciar o processo, que a gente vai estar vendo mais para frente, né, sobre como se visualiza, como se identifica esses IPs, a gente precisa entender também um pouquinho sobre o conceito de DNS, tá certo? Então, o DNS, ele é o sistema de nomes de domínio, tá certo? E nesse sistema de nomes de domínio, esse DNS, contém o registro de todos os computadores, de todos os domínios na internet. É como se fosse a minha lista telefônica dos endereços que eu tenho disponíveis na internet, tá certo? E ele tem uma função também muito importante. Ele tem a função de traduzir, né, o nome desses domínios em endereços IP. Porque o que é que acontece? A gente sabe que o computador, ele é uma máquina. E o computador, basicamente, ele entende números. Então, quando eu chego no meu navegador e digito, por exemplo, www.google.com, de certa forma, o computador ele não entende o que é isso. Ele não sabe o que é www.google.com. Ele sabe o que é o endereço do site do www.google.com. E que endereço é esse? É justamente o endereço IP do Google. Então, repare que eu tenho o site da Google, ele está endereçado, ele está hospedado em um local, tá certo? E esse local, né, falando no sentido de localização na internet, ele possui um endereço. E esse endereço é um conjunto de números, que a gente vai ver mais para frente como é que esses números se dividem. Mas para vocês terem só uma ideia, eu vou colocar um número fictício aqui, um endereço fictício, e vou dizer que é 10.97.38.2, certo? Então, vamos partir do princípio que esse é o endereço do Google, do site da Google. Então, o que é que acontece? O computador em si, ele não entende quando eu digito www.google.com. Ele precisa de alguém para traduzir isso que eu estou digitando para o que ele entende, que é o endereço IP. E quem faz esse papel de tradução é justamente o DNS. Então, ele pega lá, quando você, usuário, digita o site que você quer, o computador não entende. Então, o que é que o DNS faz? Ele chega para o computador e diz, olha, ele digitou esse site aqui, mas na verdade ele está querendo se referir a esse endereço IP. E aí você consegue acessar o site que você deseja. É tanto que se você chegar no seu navegador, na sua barra de endereços, e ao invés de digitar
o www.google.com ou qualquer outro site, você digitar o endereço IP daquele site, daquele respectivo site, o site vai abrir normalmente. Então, se eu chegar aqui e digitar esse número aqui, partindo do princípio que esse é o endereço correto do Google, então se eu digitar isso aqui, no meu navegador, na minha barra de endereços, o site do Google abriria normalmente, beleza? Então, esse é o papel do DNS. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender quando a gente fala sobre endereço IP é que o endereço IP, atualmente, ele possui duas versões. Ele possui a versão IPv4 e ele possui a versão IPv6. Primeira coisa que a gente precisa saber e identificar, né? A versão IPv4, ela possui um conjunto de 32 bits. Então, isso é importante para a prova? É importante que você saiba que a versão IPv4 ela possui 32 bits, enquanto que a versão IPv6 possui 128 bits, tá certo? A versão IPv4 ela já está lotada, certo? Já chegou em um ponto em que não existem mais endereços IPs disponíveis nessa versão. Então, o que foi feito? Criou-se uma nova versão, que é a IPv6, e aos poucos esses endereços eles vão sendo migrados para essa versão IPv6. Agora, se cair na sua prova dizendo que a versão IPv4 ela não está mais utilizada, isso está falso, tá certo? Atualmente, as duas versões são utilizadas, beleza? E como é que a gente divide esse endereço IP na versão IPv4? Então, vejam que eu coloquei lá que a versão IPv4 ela é um conjunto de 32 bits. E como é que são divididos esses bits? Em 4 partes de 8 bits. Então, eu tenho uma sequência de números, certo? De 8 bits, e tenho isso 4 vezes. Quando eu multiplico esses 4 grupos de 8 bits, eu tenho um total de 32 bits. Beleza? Só que eu preciso converter esse conjunto de 32 bits para números decimais. E aí, quando eu faço essa conversão, certo? Eu tenho aqui os números binários, certo? Os números binários. E eu converto para os números decimais. E quando eu realizo essa conversão, eu gero esses números que estão aqui. Então, a versão, né, de 32 bits é dividida, ou melhor, da versão IPv4, ela é convertida e ela é formada um endereço IP composto por 4 grupos de números. Nesse caso, nesse exemplo específico, é 192.168.1.100, tá certo? É importante também dizer que esses números, esses 4 grupos de números, eles não podem ser inferiores a 0 e nem superiores a 255. Então, aqui dentro tem que ser de 0 a 255. Então, eu não posso ter, por exemplo, 192.267, tá certo? Então, eu tenho essa limitação quando eu falo das versões IPv4, beleza? Então, sabendo isso aí, para a sua prova da versão IPv4, tranquilo para qualquer questão relacionada a esse assunto, beleza? Só que a gente não parou na versão IPv4, a gente foi criada uma nova versão, que é a versão IPv6. Ao contrário da versão IPv4, que é uma versão de 32 bits, a versão IPv6 é uma versão de 128 bits. É como se a gente dobrasse 2 vezes, não é isso? Então, na versão IPv4, eu tenho um conjunto de 4 números, 4 grupos de números. Na versão IPv6, eu já tenho um conjunto de 8 números, tá certo? Ou melhor, de 8 grupos de números. E aí, além dessas distribuições, né, de um conjunto de 8 grupos de números, na versão IPv4, a gente tinha 8 bits, grupos de 8 bits. Na versão IPv6, eu tenho
16 bits. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu chego ao meu total de 128 bits, que é relacionado, referente à minha versão IPv6. Beleza? Só que também tem uma pequena diferença da versão IPv4 para a versão IPv6. Na versão IPv4, os números são convertidos em numerações decimais. Na versão IPv6, ao invés de converter os números para decimais, eu converto os números para hexadecimais. E os números hexadecimais, eles podem ter números de 0 a 9 e eles também podem ter letras de A a F. Beleza? Então, quando eu formar esses grupos, como eu fiz lá no meu IPv4, ele vai aparecer algo mais ou menos nesse sentido aqui. Beleza? Então, enquanto que na minha versão IPv4 eu tenho 4 grupos de números, na minha versão IPv6 eu vou ter 8 grupos de números, certo? Ou aqui também 8 grupos de números. Só que esses grupos de números vão poder ter números de 0 a 9 e letras de A a F. Beleza? E aí vai formar o total de 128 bits, que é o total de bits da minha versão IPv6. Beleza, pessoal? Então é importante a gente saber diferenciar essas duas versões. Tranquilo? E aí a gente entra também para falar sobre as noções de e-mail. A gente falou sobre as noções de IP e agora a gente fala sobre as noções de e-mail. O e-mail, ele é a identificação internacional de equipamento móvel, certo? Dos equipamentos móveis. Esse número e-mail, todos os aparelhos, todos os celulares, eles possuem um número único para cada aparelho. Imagine, fazendo um comparativo, é como se num carro, esse número e-mail fosse o chassi, certo? Independente do local, de como foi fabricado o veículo, cada carro ele tem uma numeração de chassi única, certo? A mesma coisa vale para os e-mails, beleza? Então, esse é um ponto importante. Além disso, esse número e-mail ele é formado por 4 grupos de números. E aqui eu coloquei um exemplo só de números uns. Obviamente, esses números vão variar e cada e-mail, cada aparelho celular, né, ele vai ter um número diferente. Então, o que é de importante a gente tirar nesse primeiro ponto? Que o e-mail é um sistema internacional de equipamentos móveis, beleza? É importante saber que cada equipamento, cada aparelho possui um número único de e-mail, certo? Então, eu não vou ter o mesmo número e-mail para 2 equipamentos, por exemplo, certo? E é importante também saber que esse e-mail, essa numeração do e-mail, ela é formada por 4 grupos de números, beleza? E um outro detalhe também importante que muitas vezes são cobrados em prova é onde eu posso encontrar esse número e-mail. Então, recebi meu aparelho, recebi meu celular, como é que eu faço para saber o número e-mail? Então, é muito importante a gente saber que o primeiro lugar que eu posso estar encontrando essa numeração é na caixa do aparelho. Então, em algum local da caixa que vem com um aparelho celular, certo? Geralmente vem um adesivo lá colocando, e aí eles informam o número desse e-mail. Peguei a caixa do celular ou comprei o celular de outra pessoa que não veio com caixa, perdi a caixa, joguei a caixa fora. Como é que eu posso fazer uma outra opção para poder encontrar esse número e-mail? Então, eu posso encontrar também em algum local, em algum adesivo, no aparelho, que geralmente fica na bateria, tá certo? Então, é uma outra possibilidade que eu também posso procurar para encontrar esse número e-mail. Joguei a caixa fora, não vi o número do e-mail e troquei a bateria do meu aparelho por um outro número, por uma outra bateria que não veio com esse adesivo. E agora, como é que eu faço? Então, existe uma terceira possibilidade para encontrar, para descobrir qual é o número e-mail do meu equipamento. E é justamente digitando esse conjunto aqui de caracteres. Então, eu digito asterístico, sustenido, o jogo da velha, 06, jogo da velha de novo, e aperto para ligar. Quando eu fizer esse procedimento, na tela do meu aparelho vai estar informando qual é a numeração do e-mail daquele equipamento.
beleza? Então, essas são as informações mais importantes e relevantes para que eu saiba todas essas informações que possam ser cobradas em prova quando eu estiver me referindo à numeração e-mail. Então, na aula de hoje, a gente falou sobre noções de IP, endereçamento IP, DNS, as versões dos IPs, né? IPv4, IPv6. Fizemos a distinção, né? IPv4, 32 bits, IPv6, 128 bits, IPv4, 4 grupos de números, IPv6, 8 grupos de números e podendo também ter letras, porque na versão IPv6 eu converto a numeração para números hexadecimais. E vimos também toda a noção sobre a numeração, sobre o número e-mail que vem nos equipamentos celulares. Então vimos o seu conceito, como esse número é formado e onde eu posso encontrar esse número e-mail no meu equipamento celular. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui no vídeo de hoje e até a próxima.